Mas afinal, o que é essa coisa chamada cidade? Esse lugar onde vivemos, onde passamos a maior parte das nossas vidas. É aparentemente simples. É um aglomerado de coisas, pessoas e outros tipos de seres vivos. E as muitas formações que resultam dos encontros e das combinações entre pessoas, coisas e esses outros seres vivos. As informações, os objetos, sensações, conhecimentos, ideias, frustrações, conflitos, amizades, parcerias, formas de violência, formas de cooperação, competições, chateações, alegrias e por aí vai. A aglomeração estimula a interação entre tudo que está ali dentro dela. E com isso ela produz coisas novas que não existiriam, ou existiriam de outras formas, se os elementos que aglomeram entrassem em interação uns com os outros com menos frequência e intensidade, o que seria o caso se eles estivessem longe uns dos outros. Como são muitos tipos de gente, de objetos, de fluxos materiais e não materiais, a aglomeração vai ser um lugar de diversidade e diferença. Mas ao mesmo tempo existem algumas forças que se sobressaem e se fazem presentes com mais intensidade que outras. E essa desigualdade reduz a diversidade da cidade, porque essas forças vão atuar na direção de produzir alguns padrões e condicionamentos, de acordo com os interesses delas próprias. Uma rua é um condicionante, um conjunto de prédios também. As características deles condicionam ações. Eles têm espaços de lazer? As ruas permitem que as crianças brinquem nelas? Por aí vai, podemos seguir em diante até chegar nas leis e nas ditas dinâmicas de mercado. A diversidade de formas de vida nas cidades é muito menor do que poderia ser, em parte por causa dessas forças e desses agentes que criam as canalizações, as lógicas sociais que condicionam modos de agir e de pensar e criam padrões e repetições. O mundo do trabalho é um bom exemplo. É marcado por uma certa diminuição da diversidade possível de formas de se trabalhar na cidade, porque existem blocos muito fortes de agentes que atuam nesse meio e são capazes de direcionar e atrair a atividade de trabalho na direção de uma forma específica que interessa a eles e que é o trabalho remunerado, feito por uma pessoa para outra pessoa, através de uma separação entre a capacidade de trabalhar e os meios que são usados no trabalho. E isso inclui as atividades nas chamadas plataformas digitais. Os carros são de propriedade dos motoristas de aplicativo, as motos são dos entregadores, mas as plataformas não são. E são elas que determinam a forma com que o trabalho vai ser feito. Coisas parecidas acontecem em outras esferas, na cultura, na política, nas formas de deslocamento das pessoas pela cidade. Há um conjunto de forças mais poderosas que conseguem direcionar as energias em certos caminhos, o que acaba reduzindo a diversidade que existe de fato na aglomeração, que é muito menor do que o potencial que as pessoas têm para criar seus próprios modos de se fazer as coisas que precisam ser feitas, do trabalho às artes, à política, aos jeitos de sair do ponto A e chegar ao ponto B na cidade. É como se existissem canais que direcionassem, condicionassem e padronizassem a ação nesse espaço. As pessoas que tentam caminhar por fora dos canais muito frequentemente acabam caindo neles porque eles sugam os fluxos na sua direção. A vida cotidiana na cidade é marcada por essas padronizações, e a sua dimensão temporal é frequentemente definida pelas lógicas inerentes aos canais e às estruturas. São ciclos curtos e longos, temporadas, transições, mudanças lentas e graduais, mudanças abruptas, que interagem com a dinâmica dos próprios condicionantes, que não são totalmente inertes, não são totalmente rígidos. A própria rigidez do ambiente construído pelos arquitetos e engenheiros nas cidades é sempre temporária, sempre diz respeito a um movimento que mantém as edificações e a infraestrutura nos seus lugares para depois alterá-las, demolir e reconstruir de outros modos. A própria atividade da invenção do novo acaba entrando nessa mesma lógica dos condicionamentos e direcionamentos. Não é qualquer coisa que pode ser criada, porque os canais puxam a invenção na sua direção também. Mas aqui existe uma diferença importante, porque as pessoas que criam coisas novas costumam se dar conta disso. E quando elas se dão conta, elas vão ganhar uma capacidade maior de sair fora das normas, dos padrões e das imposições.
E com isso aparecem os cabos de guerra invisíveis que atravessam esse espaço urbano. As desigualdades e as injustiças, que são tão marcantes nas áreas urbanas maiores e mais adensadas, são parcialmente produzidas por essas lógicas, essas canalizações econômicas, sociais e políticas, que retiram as alternativas e as possibilidades das pessoas construírem coletivamente as suas vidas de outras formas. A disputa na cidade é o tempo todo. Ela vai desde o conflito e a competição um tanto infantil entre dois motoristas de meia idade que não conseguem se livrar dos seus respectivos complexos de Peter Pan, até os conflitos em torno da manutenção dos canais e das forças que padronizam e enquadram. A invenção do novo precisa saber da existência das restrições e dos condicionamentos, mas há um certo risco na obsessão com a crítica e a análise das impossibilidades que pode paralisar e impedir qualquer forma de movimento. Então é necessário ter um jogo de cintura, que a cidade também dá a quem sabe procurar por ele e cultivá-lo. Mas isso não é fácil de se fazer. Uma questão muito importante que muitos moradores das cidades grandes pensam a respeito é que, se a vida na cidade é tão dura para um número tão grande de seus moradores, por que eles simplesmente não vão embora? Para além da questão mais imediata do acesso à terra, que hoje em dia é fechado, exceto para aqueles que dispõem de meios para acessá-la ou aqueles outros que se dispõem a lutar por ela coletivamente, aqui entra em cena um ingrediente fundamental da vida urbana, que são as interdependências localizadas nos seus territórios. As pessoas dependem umas das outras, das instituições, dos fluxos que atravessam as cidades, e essa interdependência tem um aspecto ambíguo muito marcante. Ao mesmo tempo que ela possibilita a própria vida coletiva, as muitas formas de trabalho, cria relações de amizade e reciprocidade, ela prende as pessoas, limita os seus movimentos. As cidades têm muitas formas de interagir com o que vem de longe e as transforma. O automóvel, o celular, os edifícios, as técnicas construtivas. Quase todas essas coisas são produtos da própria vida urbana em localidades determinadas. O que significa que as cidades do mundo estão sempre trocando ideias, objetos, informações, conhecimentos e até as próprias pessoas que fazem as cidades entre si. Áreas urbanas são regiões de conexões com outras áreas urbanas, necessariamente. Jorge Luiz Borges pensava em situações espaciais e temporais fantásticas e diversas, como o caso do rei enlouquecido que queria um mapa do tamanho do seu território, ou o Aleph, um ponto num porão de uma casa em Buenos Aires que continha e reunia tudo que existia no universo dentro de si. A vida urbana poderia seguir em dinâmicas parecidas, na direção de uma diversidade social, econômica, política e cultural que poderíamos imaginar através de invenções de mundos, mais ou menos parecidas com aquelas que fez Borges e tantos outros. Ou melhor ainda, poderíamos pensar na diversidade das sociedades ameríndias, dos indígenas brasileiros e de outras regiões do continente americano, que produziram experiências sociais tão diversas. Por que nós nem mesmo miramos nessa diversidade como um aspecto a ser buscado na construção e nas lutas pelo bem viver? A diversidade das relações com a natureza não humana e dos grupos uns com os outros não seria um grande aprendizado que nos passa os povos ameríndios? E também os grupos quilombolas que vieram se somar a eles posteriormente? É claro que aqui não se trata das diferenças opressoras, como o grande fosso de desigualdade que caracteriza nossas sociedades latino-americanas, mas as diferenças que aumentam o grau de liberdade e autonomia das pessoas, que não precisam seguir um percurso X ou Y, pré-determinados em função de lógicas e interesses que não são os seus. No movimento parecido com a interpretação do trabalho assalariado como uma forma mais complexa de escravidão, a chamada escravidão remunerada, que precisa ser problematizada com cuidado, mas ao mesmo tempo pode servir para nos demonstrar a falta de autonomia marcante na vida do trabalho da grande maioria das pessoas que participam do mundo do trabalho hoje, poderíamos olhar para as nossas cidades e seus muitos milhões de moradores e pensar: seriam todas essas pessoas prisioneiras? Há 10 anos atrás, quando grandes multidões foram às ruas das principais cidades brasileiras, um dos cantos que se ouvia nos protestos era um coro que repetia: "Eu quero meu metrô". Não seria pouco demais?
ou ainda menos que isso, não seria uma reivindicação por das canalizações que condicionam a vida cotidiana? Talvez, mas é um indicativo de que aquelas que existem são ainda mais precárias e opressoras. Meu amigo Arley Silva, professor da Universidade Federal do Pará, costuma dizer que o sistema econômico vigente instiga as pessoas a sonharem, mas quando entrega o objeto dos sonhos, faz isso no conta-gotas. E com isso ele mantém as pessoas vinculadas. A cidade é ponto de encontro e concentração também de muitas instituições, do judiciário, das forças armadas, das universidades, de grandes empresas, etc, etc. Essa presença vai transbordar para o espaço urbano. A lógica de funcionamento das instituições acaba influenciando diretamente o modus operandi das cidades. Isso também cria lógicas rígidas e que tentam se manter e se reproduzir, e as pessoas que ficam de fora tendem a perder de algumas formas. As instituições também são diversas e entram em conflito umas com as outras, mas elas frequentemente contribuem com a criação dos condicionantes das ações que acabam por reduzir as diferenças. Mas e se as instituições também tivessem essa finalidade, de aumentar a diversidade da cidade e do mundo, de criar dinâmicas impulsionadoras da diferença? Uma parte pequena de algumas das nossas grandes instituições urbanas já começam a fazer isso. Mas esse é um movimento que precisa crescer e aumentar suas ramificações, suas construções de alteridade e diferença. As cidades são muito diferentes umas das outras. Em parte por causa de formas diferentes de se fazer as misturas todas entre os elementos que as compõem. Mas elas poderiam ser muito mais diferentes no bom sentido de fazer parecer coisas novas, outras, de ampliar o leque de experiências possíveis, inclusive na direção de solucionar problemas. Mas as cidades estão enquadradas em outros conjuntos que amarram elas e as condicionam por uma série de dinâmicas sobre as quais elas não têm muito poder. Mas mais uma vez é importante insistir. Existem restrições, mas também existem muitas aberturas para uma outra prática urbana e um outro modo de se fazer com que as cidades inventem o novo. Outras relações com o meio natural não humano, outras práticas culturais, outras economias, outras democracias.